Tem uma revista chamada Intelligencer, que é a revista acadêmica do Patrick Henry College, da cidade de Purcellville, Virgínia. Me enviou algumas perguntas sobre a América Latina, e eu mandei para o Diário do Comércio também, mas não saiu ainda, né? Então, primeira pergunta. Quais foram as causas da mudança da América Latina para o socialismo, o comunismo, depois de a região ter alcançado algum sucesso no capitalismo? Resposta. A história da América Latina no último meio século pode se dividir em 3 etapas. Primeiro vieram as ditaduras militares e a derrota da esquerda armada. Depois, a volta da democracia e uma fase de entusiasmo epidérmico pelo capitalismo liberal, coincidindo com a queda do comunismo no leste europeu. Por fim, a ascensão geral das esquerdas. Note bem que esta fase de entusiasmo epidérmico pelo liberalismo foi justamente na época em que estava se espalhando entre os adeptos do capitalismo essa mentalidade pragmatista, de que como é que se diz? O liberalismo ateu, cientificismo, filosofia analítica, essa merda toda. Portanto, total esvaziamento, né, dos valores culturais. Então, quer dizer, o capitalismo estava crescendo economicamente ao mesmo tempo que estava se esvaziando do seu vigor cultural, né? Por fim, a ascensão geral das esquerdas. É evidente que a terceira etapa foi preparada durante a segunda, quando a opinião pública parecia imaginar que o comunismo estava morto e enterrado para sempre, mas na verdade apenas se fazia de morto para assaltar o coveiro. O que aconteceu foi que, na época, a direita não entendeu de maneira alguma o processo de transformação interna do movimento comunista. Os militares haviam se concentrado no combate à esquerda armada, sem fazer praticamente nada contra o comunismo no campo ideológico e cultural, que precisamente na época da maior repressão ia sendo discretamente dominado pelos esquerdistas. Na quase totalidade dos países da América Latina, esses dominavam o aparato cultural e jornalístico justamente no instante em que a queda da União Soviética lançava entre eles um estado de confusão ideológica muito propício a uma revisão estratégica profunda, que veio a acontecer com rapidez extraordinária, sem que a direita, então embriagada de ilusão triunfalista, nem sequer o percebesse. Essa revisão foi composta de 2 itens. Primeiro, reforma organizacional dos partidos comunistas, que abandonaram a antiga linha vertical de comando para adotar uma organização mais flexível em redes e propiciar a articulação estratégica entre todas as facções da esquerda, passando por cima de antigas dissensões ideológicas. Não há mais dissensão ideológica na esquerda, não há mais discussão ideológica, a gente aceita tudo, qualquer coisa, né? O sujeito chega aqui, olha, eu inventei aqui o espiritismo socialista, manda vir, né? Eu aqui sou assim, o socialismo vegetariano, manda vir, né? Eu sou aqui do socialismo onanista universal, pode entrar, todo mundo é bem-vindo, se é com merda na cabeça, tu é bem-vindo, né? 2. Mudança radical no discurso ideológico, que em vez da transformação estrutural da economia passou a enfatizar toda a sorte de interesses grupais antagônicos ao sistema, ao qual já não se declarava guerra abertamente, mas se combatia desde 1000 lados ao mesmo tempo, lançando na sociedade uma confusão dos diabos. Essas transformações refletem aquilo que Augusto Del Noce chamou um tanto ironicamente de suicídio da revolução. Dissolvida toda a visão clara de um futuro socialista, a luta revolucionária esfarelou-se em 1001 linhas de combate aparentemente inconexas, que, segundo o mesmo Del Noce, não faziam avançar a causa socialista ostensivamente, mas iam corroendo todos os valores morais e culturais da sociedade capitalista, com a ajuda dos próprios pró-capitalistas, liberais ateus, etc., etc., libertarians, etc. Sociedade capitalista que assim assumia feições cada vez mais malignas e odiosas. As novas gerações de adeptos do capitalismo já educadas fora dos valores morais e culturais que sustentavam o regime, colaboraram nesse processo, entregando-se a um pragmatismo amoral que transformava o capitalismo precisamente no monstro que os esquerdistas desejavam que ele fosse.
Os esquerdistas, por sua vez, aproveitavam-se disso para fomentar a corrupção e, ao mesmo tempo, denunciá-la, lançando as culpas do capitalismo. O conjunto tornou-se tão confuso que ninguém na direita compreendia o que estava acontecendo. Atônitos e paralisados, os políticos conservadores e liberais, no sentido latino-americano do termo, foram cedendo a um avanço ideológico cujo perfil comunista de conjunto lhes escapava por completo. Ou seja, o movimento comunista estava crescendo extraordinariamente, na mesma hora que os caras diziam que não existia mais. E se você dizer, existia, está crescendo, os caras achavam, não, você está contra nós. Foi assim que a facção, que no começo dos anos 90 parecia quase extinta, veio a se tornar a dominadora quase absoluta do continente. Segunda pergunta, o presidente Chávez foi amplamente responsável por essa mudança? É a ideia que o pessoal tem aqui, hein? Resposta, não, de maneira alguma. Chávez foi apenas o espantalho usado pela esquerda para distrair os observadores norte-americanos, que concentravam nele as suas atenções, enquanto empreendimentos de muito maior envergadura dirigidos desde o Brasil, isto é, desde o Foro São Paulo, iam consolidando a posição das esquerdas no continente. O governo e a mídia dos Estados Unidos entraram num tal estado de alienação que chegaram a acreditar que havia na América Latina duas esquerdas, uma totalitária e ameaçadora representada por Hugo Chávez, outra democrática e pró-americana personificada por Lula. Mas Lula foi o fundador e por 12 anos o dirigente máximo do Foro de São Paulo. Mais realista foi a visão das FARC, Força Armada Revolucionária da Colômbia, que logo enxergaram na fundação dessa entidade a salvação e o futuro do movimento comunista. Chávez só se tornou membro do Foro quando essa entidade já tinha 5 anos de existência e seus planos estratégicos para o domínio continental já estavam em plena execução. Nunca houve entre Chávez e o Foro ou entre Chávez e Lula a mais mínima divergência. O próprio Lula, em 2 discursos que chegaram a ser reproduzidos no site oficial da Presidência da República Brasileira, reconheceu que o Foro tinha elevado e mantido Hugo Chávez no poder. Chávez foi sempre um instrumento dócil do Foro, encarregado de condensar em si os temores internacionais, acobertando as operações de conjunto do Foro no restante do continente. Então, aí é a pergunta, o que a morte do Chávez muda? Muda quantitativamente, quer dizer, o apoio diminui, mas continua substancialmente a mesma coisa.